Voltamos, meus queridos, meus lindos, meus consagrados, meus abençoados. Voltamos aqui para a gente complementar a nossa aula sobre combate e prevenção de incêndios, beleza? E aí, hoje nós vamos falar especificamente sobre classes de fogo e métodos de extinção, certo? Para facilitar a vida das pessoas que estudam isso, das pessoas que precisam entender, certo? Inclusive, praticamente todo mundo era para saber um pouco sobre isso, certo? Porque não há como você saber que tipo de extintor utilizar num equipamento energizado, por exemplo, um equipamento eletrônico elétrico, saber que é diferente de um extintor que é para usar para apagar o fogo de uma madeira, certo? De um material combustível, tecido, borracha, etc. Tá certo? Então, são extintores diferentes, os tipos são diferentes, o método de extinção normalmente é diferente. Então, percebam que as pessoas todas, na verdade, deveriam saber um pouco sobre essas classes do fogo. Então, vocês são privilegiados em estar tendo essa informação, em saber que os extintores não estão normalmente colocados nos locais porque tem que colocar, porque são obrigatórios, mas porque eles têm uma função primordial de extinção de incêndios, principalmente de focos iniciais, tá certo? Então você vai ter os extintores sendo utilizados especificamente para combustíveis específicos, tá certo? A gente vai falar um pouco sobre isso. E para isso, para facilitar esse enquadramento dos métodos de extinção, se colocou os tipos, certo, de materiais em classes, materiais combustíveis em classes distintas, tá certo? Então, você vai ter 4 classes: classe A, classe B, classe C e classe D, tá certo? A cada uma dessas classes, A, B, C e D, vai estar voltado, obviamente, um método de extinção, tá bom? Então, por exemplo, se você olhar um extintor de incêndio, quem tiver a possibilidade de ver depois de assistir essa aula, pode observar que cada extintor de incêndio vai estar, nele vai estar associada uma letra, tá? Então, aquela letra vai dizer, na verdade também vai estar inscrito no próprio extintor, que tipo de material é que possui ali dentro, tá certo? Então, pode ser de água, pode ser de pó químico seco, gás carbônico, tá bom? Então, tem vários tipos de materiais contidos dentro do extintor de incêndio. E cada tipo, viu, Zé, de extintor, ele vai servir para uma coisa diferente, tá bom? Ah, professor, então quer dizer que no local em específico tem que ter vários tipos de extintor? A depender do local e dos materiais que estejam lá e das classes de material que ali estejam presentes, você pode ter que ter mais de um extintor, ou você pode ter extintores que tem algum material que faça extinção de vários materiais, de materiais diferentes ao mesmo tempo, tá certo? Então vamos falar um pouco agora sobre os métodos, um pouco sobre as classes primeiro, depois vamos falar sobre os métodos de extinção de cada classe, tá certo? Vamos começar primeiro pela classe A, tá certo? A classe A é a classe que vai falar dos combustíveis sólidos, tá bom? Madeira, papel, tecido, etc. Eles se caracterizam, então, por deixar no final cinzas, por deixar carvão e tal, quando ele queima, tá certo? Então, o que você vai ter? O método de extinção principal aqui é o método de resfriamento. Então, como assim? Você faz um resfriamento do fogo, tá bom? Fazendo esse resfriamento do fogo, os gases gerados na combustão, eles acabam por diminuir a sua formação até que não aconteçam mais, de tanto resfriamento que ele acontece. É como se eu estivesse ali matando o quê? A fonte de ignição, que seria a própria propagação por condução do material combustível sólido, né? Madeira, papel, borracha, tecido, tá certo? Então, normalmente, como é que eu apago esse tipo de fogo? Com um processo de resfriamento. Presta atenção, que isso é muito importante. Ou seja, o método A, do tipo classe A, certo? Normalmente é um processo de resfriamento por água, gente. Então, para eu apagar o fogo de material combustível dessa natureza, tá? De natureza da classe A, eu utilizo água. Então, o extintor de incêndio cuja classe lá está escrito A é um material em água, tá? Então, normalmente você vai extinguir aquele incêndio com água, tá certo? Então, o que você vai ter? Vai consistir na diminuição da temperatura até que não haja mais, tá certo? A formação de gases pelo resfriamento, tá certo? Desses equipamentos. Então, você tira, portanto, do círculo do fogo o elemento calor, o elemento fonte de ignição, tá certo? Quando você tira esse elemento, você vai ter aí, portanto, a não formação mais do triângulo, a combustão tende a ir
morrendo, se arrefecendo, né, até pela própria natureza da diminuição da fonte de calor, né, que seria esse calor por condução. Já a classe B, gente, vai ser a classe que vai estar associada aos elementos líquidos e gasosos inflamáveis, tá certo? Então você vai ter gasolina, óleo diesel, GLP, parafina, todo o elemento líquido ou gasoso, viu, Zé, que tenha, que seja combustível, certo? Que tem inflamabilidade alta, tá? Esse material vai estar descrito como sendo de classe B, beleza? E aí o método, normalmente eles queimam na sua superfície, tá certo? É diferente do material classe A, que ele normalmente queima como? Ele queima a superfície e vai queimando também por dentro ao mesmo tempo. Lembra do palito de fósforo, né? Ele vai queimando por completo. Normalmente os materiais líquidos e gasosos, eles vão queimar pela sua superfície, tá certo? Se você já tiver visto, por exemplo, um tambor de gasolina pegando fogo, ele vai pegar fogo só na sua superfície. Ele não vai pegar fogo por dentro, tá certo? Então ele vai pegando fogo ali na superfície e não vão deixar resíduos na combustão. Ele vai queimar até ele não sobrar nada, vai virar tudo gás, ou seja, vai ficar todo, na verdade vai virar todo vapor e gás, na verdade. Certo? Então, o que você vai ter? Que há um método de distinção aqui mais interessante, seria o que? O abafamento, tá certo? Da reação. Quando eu falo abafamento, é a retirada de quem do processo? A retirada do comburente, beleza? Quando eu abafo o processo da reação, eu tiro o oxigênio da jogada. Então, quando eu tiro o oxigênio da jogada, eu retiro um dos elementos do círculo do triângulo do fogo, e aí o fogo também tende a morrer, tá bom? Então, esse abafamento ele vai acontecer de diversas formas. Você pode usar pós, areias, mantas, espumas, tá certo? Quando acontece, portanto, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se derramar um determinado combustível no chão, o melhor processo de eu retirar aquele combustível é por higroscopia ou por absorção, certo? Então, derramou o gasolina no chão, o melhor jeito é você jogar uma areiazinha especial que ela vai sugar todo o combustível dali e ela vai demorar um pouco de tempo, mas ao mesmo tempo a possibilidade de que haja uma combustão por queda de uma faísca naquele local, tá certo? Ela vai ser mínima, por quê? Porque não vai haver contato do material inflamável ou combustível, no caso a gasolina, o diesel, qualquer material líquido que tenha caído no chão, com o oxigênio. Por quê? Porque ele vai estar abafado por essa areia, por essa manta, por essa espuma, tá certo? Então, o método de extinção, normalmente, de fogo classe B, vai ser justamente o quê? A utilização de um pó químico seco, né? Por exemplo, que pode também ser um tipo de material que esteja presente dentro dos extintores de incêndio, tá certo? Normalmente para incêndios classe B. Então, vamos só recapitular de novo, gente. Classe A eu resfrio normalmente com água. Classe B eu vou usar o quê? Vou usar um pó químico seco, um tipo de pó, areia, uma manta, certo? Para quê? Para eu abafar, certo? Abafar a reação, tirando assim o comburente da jogada, tá? Tirando o oxigênio da jogada. Já as fontes de incêndio classe C, gente, prestem bem atenção. Classe A, materiais sólidos como madeira, tecidos, borrachas, etc. Classe B, materiais inflamáveis, líquidos e gasosos. O que eu vou ter na classe C, gente? Materiais elétricos, beleza? Então, se colocou os materiais elétricos, eletrônicos dentro de uma classe especial. Por quê? Porque aí vão entrar motores, vão entrar geradores, vão entrar qualquer tipo de equipamento elétrico que esteja ligado à energia elétrica, que possa vir a estar entrando em combustão. E vocês sabem que isso é muito comum, né? Aqui já deve ter presenciado, todo mundo já deve ter visto em filme, em seriado, em coisas que aconteceram na vida real, tá? De o material elétrico ter sido o material que gerou o processo de incêndio num determinado local, tá certo? Então foi colocado esses materiais também numa classe de incêndio diferente. Também, assim como no método B, da classe B, o método do abafamento é o ideal para que haja a mudança, aliás, a extinção do incêndio para os incêndios classe C, tá bom? Então eu vou abafar o local com algum tipo de material estilo o que a gente falou, pó químico seco, tá certo? Nunca jamais jogar água, certo? Usar um extintor do tipo A num local
do incêndio classe C, ou seja, não há um incêndio acontecendo com equipamento elétrico energizado. Por quê? Porque o que quando vai acontecer, gente, vocês sabem muito bem, a água é um condutor de eletricidade, ou seja, pode ser que eu, em vez de extinguir o incêndio, pensando que seja por um método de resfriamento, eu vou estar o quê? Eu vou estar inflamando o incêndio. Por quê? Porque pode gerar um processo de condutividade térmica de condutividade elétrica pela água, e aí eu posso propagar esse incêndio ainda mais, tá bom? Além de, né, você queimar o equipamento, tá bom? Então, por exemplo, tá tendo incêndio num equipamento elétrico caríssimo, tá? Se eu jogo água, eu posso queimar o equipamento, tá bom? Se eu utilizo um pó químico, por exemplo, para somente abafar o comburente, tá certo? Eu faço o que? Eu estou mantendo a integridade do equipamento elétrico. Essa, inclusive, é a melhor explicação de por que não usar água, tá? Normalmente ela não vai inflamar, bilizar ainda mais o local, certo? Só que o que pode acontecer? Eu vou simplesmente estragar o equipamento, tá bom? Então, o ideal é você extinguir com outros tipos de métodos extintores. Uma outra classe que tem, que é a última, que é a classe D, ela é uma mais específica e bem difícil de ser encontrada, mas é muito importante que a gente fale um pouco dela. Por quê? Porque aqui engloba os metais que são metais combustíveis, tá? Que você vai ter aí magnésio, titânio, potássio, zinco, sódio, tá? São materiais, tá bom? Que tem que ter um processo de extinção especial, específico, caso entrem em inflamabilidade. Por quê? Porque eles não podem entrar em contato com materiais líquidos, especialmente a água, porque eles simplesmente explodem, tá bom? Então pode gerar não mais aqui um processo de inflamabilidade, seja um processo de combustão, mas pode gerar um processo de explosão, literalmente. Esses materiais como zinco, sódio, potássio, eles in natura, eles geram, certo, um processo de combustão caso entre em contato com a água, José. Então é muito importante que vocês entendam, por exemplo, uma coisa. Olha como a química é interessante. O sal de cozinha, ele é o NaCl, é o cloreto de sódio, ou seja, possui sódio, certo? Numa coisa que a gente come todo dia, que é o sal que vai na carne, vai no arroz, vai em todo canto que a gente come, todo dia a gente come sal, tá? E então, professor, então quer dizer que o sódio, eles podem entrar em contato com a água, a gente come sódio todo dia, come, ele sendo ligado a uma substância chamada cloreto, né? Então, cloreto de sódio, Cl menos Na+. Tá? Então, quando se há a formação do sal, NaCl, o Na ele é uma coisa boa pra gente, a gente precisa comer sal, certo? Mas, no entanto, se eu tenho só o sódio puro, o sódio in natura, o sódio zero, sódio sólido, certo? Sem estar junto com o Cl, tá? Sem estar junto com o cloro, tá? O que vai acontecer? Ele, quando entra em contato com a água, ele simplesmente explode. Tá vendo como a química é interessante? Então, percebam. A depender do material metálico, você vai precisar de agentes extintores específicos, tá bom? Para fazer a extinção desse incêndio do tipo classe D, tá certo? Normalmente esses incêndios tipo classe D, eles vão ser extinguidos por abafamento também, tá bom? Ou a interrupção da reação em cadeia pela retirada do próprio material do local que esteja tendo o incêndio, ok? Então, gente, a gente precisa então agora falar sobre os métodos de extinção, certo? A gente já falou um pouco sobre a forma do método, mas vamos falar agora o material que está presente normalmente nos extintores, tá? Por exemplo, eu vou ter a água presente em alguns extintores, e essa água pode estar no estado gasoso, certo? Vapor de água, tá bom? Que a gente vai poder encontrar em alguns processos de extinção, de incêndio, ou você pode ter a água num jato sólido compacto, tá bom? Ou num jato de neblina, tá bom? Inclusive já expliquei para vocês o que é uma neblina, né? Ou seja, é uma partícula sólida que vai ser dividida, tá? Em partículazinhas pequenas, né? Essa água em jato sólido que a gente chama, gente, não é uma água que ela está no formato sólido, tá? Porque ela é uma água, digamos assim, um pouco mais contínua, né? Ou seja, um jato forte, um jato, tipo assim, você pegar nele é como se ele fosse mesmo sólido, tá certo? Então, normalmente esse é o tipo de método de extinção que ele é feito só para resfriamento, viu, Zé? E normalmente é para quando o corpo de bombeiros, por exemplo, não consegue chegar próximo do fogo devido à quantidade de calor, à quantidade de gases que ali existem, tá? Então, normalmente a gente chama de água em jato sólido, tá? Então, eu vou ter ainda o método de água por vapor, né? Por vapor de água, esse método por vapor de água vai utilizar o próprio abafamento e também o resfriamento, tá certo? Normalmente esse tipo de
de extinção por vapor de água, ele vai ser empregado em quem? Em incêndios tipo classe B, tá certo? E aí ele vai fazer esse abafamento, esse resfriamento. Você ainda vai ter os tipos de abafamento por neblina, né? Que vai ser tipo como se fossem gotículas de água que vão ser jogadas, certo? E também vai ter essa função de fazer tanto abafamento quanto resfriamento, tá? Então, no tipo jato sólido, você vai ter basicamente o uso por resfriamento, certo? O método de extinção só por resfriamento. Por vapor d'água, você vai ter resfriamento e abafamento, e por neblina também. Nós vamos ter ainda os métodos de extinção com espumas, tá bom? Normalmente esses métodos eles vão ser utilizados para a extinção do fogo tipo B, certo? Normalmente é só para esse tipo de extinção, do tipo B, tá? Então você vai ter essa espuma que você joga, ela vai flutuando sobre o líquido, formando tipo um lençol compacto que vai fazer o quê? Vai abafar, né, o fogo, fazendo então com que então eu tenha a retirada do comburente do triângulo de fogo e assim eu tenha o método de extinção acontecendo, tá certo? O outro tipo de método extintor é o de pós, certo? Pós-químicos secos, são pós, na verdade. Você vai extinguir pó, certo? No local onde estiver acontecendo o incêndio. Ou seja, esses pós eles vão utilizar qual método? Também vão usar o método do abafamento, ou seja, eles vão retirar também o comburente da reação química, tá bom? Então você vai jogar uma espécie de um pó por cima da extinção, do incêndio, e aí você vai ter a interrupção da reação em cadeia, fazendo assim a retirada do comburente da jogada. Esses pós, gente, geralmente eles são de 3 tipos, certo? Você vai ter o pó tipo BC, você vai ter o pó tipo ABC e você vai ter o pó tipo D, tá certo? Ixi, professor, agora lascou. Não, gente, é só vocês pensarem assim. Se vocês entenderam o começo do vídeo, vocês vão entender isso, tá? Então, o pó tipo BC, ele é um pó que é para ser utilizado para a classe de risco classe de incêndio B e C, tá? Então, qual é o tipo de classe B? É o tipo de classe de líquidos e gases inflamáveis, tá? E qual é o tipo da classe C? É o tipo da classe dos equipamentos elétricos, né? Então, quando eu vou utilizar um tipo de pó para fazer extinção de BC, tá? Eu posso extinguir tanto incêndio de classe B quanto incêndio de tipo de classe C, tá bom? Quando eu vou, o outro tipo de pó é o pó ABC, ou seja, eu posso extinguir tanto os combustíveis de classe A, quanto de B, quanto de C, tá bom? Ou seja, eu posso extinguir as combustões da grande maioria dos tipos de incêndio, tá? Porque eu vou ter materiais inflamáveis sólidos, como madeiras, borrachas, tecidos, etc. Tipo A, eu vou ter gases e líquidos e vou ter também materiais elétricos, tá certo? Então, o pó tipo ABC, ele é muito utilizado, porque ele faz a extinção de qualquer tipo de incêndio mais comum, tá certo? Só não vai colocar a classe D no meio, tá certo? Porque aí eu já vou ter um outro tipo de pó, que é o pó tipo D, tá bom? Esse pó tipo D é um pó especial. Normalmente, gente, essa classe D ela é uma classe bem mais complexa de incêndio acontecer, porque são materiais metálicos combustíveis, são bem difíceis, são bem raros, tá certo? Então, se a gente se voltar aqui para os tipos A, B e C de classes de incêndio, você vai ter que o pó ABC talvez seja o melhor material de extinção de incêndio. Por quê? Porque ele pode ser usado para qualquer classe de incêndio. E por ignorância das pessoas, né? Obviamente que ele é mais caro que os demais tipos de extintores, mas por ele poder extinguir a grande maioria dos tipos de incêndio, tá? Ele é muito utilizado, muito comprado, porque ele é um tipo de pó que você não precisa ter expertise para saber se é um material sólido, tem que usar o tipo A, tem que usar espuma para B, tem que usar pó BC para C, entendeu? Então não posso usar não posso usar esse extintor A no equipamento elétrico, enfim, não se precisa ter muita informação para pegar o extintor de incêndio e botar para fazer a extinção, já que ele é um pó ABC, né? Ou seja, ele funciona para as 3 classes principais de incêndio. Nós vamos ter ainda os extintores a gás carbônico, tá certo? Esses são especialmente utilizados em incêndios classe C. E o tipo de extinção vai ser por abafamento, retirada do comburente da reação, tá certo? Então você vai ter que, na verdade, são os mais indicados, tá? Para a extinção de incêndios em materiais elétricos. Por quê? Porque a possibilidade de estrago do material elétrico é bem menor utilizando gás carbônico. Simplesmente é um gás que vai provocar o abafamento por ser um gás mais pesado do que o oxigênio, tá certo? E aí, portanto, ele vai provocar esse abafamento por ser simplesmente um gás, ele vai abafar, vai extinguir o incêndio
e aí você vai ter danos menores, tá, do que o uso de pó, por exemplo, para a extinção do incêndio no equipamento elétrico, beleza? Então, gente, esses são os tipos de extintores, mas assim, a gente precisa também ter noção de onde e como devem estar instalados esses extintores, justamente para quê? Para ajudar nessa prevenção contra os incêndios e também o próprio combate, tá certo? Por quê? Porque caso um extintor de incêndio não esteja sendo colocado no local adequado, ideal, sem obstrução, nós podemos ter o próprio extintor correto, saiba manusear e tal, e você não vai conseguir. Por quê? Porque ele vai estar obstruído, ele vai estar vencido, ele vai estar sendo colocado no local errado, vai estar muito longe se você tiver. Então, basicamente, nós vamos falar aqui agora um pouco sobre isso, tá certo? Porque a primeira coisa que a gente precisa ter é que o extintor, ele deve estar num local visível e sinalizado, tá certo? Então, para poder chegar no extintor, preciso saber onde ele está, preciso estar vendo ele precisa estar sinalizado, ou seja, um local de fácil visualização, porque senão vai acontecer um incêndio. Se eu não encontrar o extintor, eu nunca vou chegar a fazer a extinção do incêndio exatamente no ponto inicial, tá certo? Então, o extintor ele não deverá ser instalado, por exemplo, em escadas, em rotas de fuga, em portas, jamais. Por quê? Porque ele vai estar em locais que não vão ser interessantes, certo? Para a extinção do incêndio inicial, tá bom? Além disso, locais não devem estar obstruídos de jeito nenhum. Então, pessoal, eu vejo muito isso, tá? Os extintores estão certos, estão sendo colocados no local certo, mas obstruído, você vai ter uma, tipo assim, você tá num hospital, aí tem o povo aqui sentado na cadeira esperando e o extintor em cima da cabeça da pessoa, tá certo? Então, você tá aqui o extintor cheio de coisa embaixo, tá certo? Obstruído, não dá pra pegar porque tem várias coisas que você teria que tirar uma coisa, tirar outra e tal. O extintor deve estar livre, tá bom? Livre para poder a pessoa pegar e fazer a extinção do incêndio no momento que ele se iniciar. Normalmente a sinalização, por exemplo, ela deve ser a de 1 metro quadrado, tá certo? Deve ter 1 metro quadrado com uma fita vermelha e amarela, fazendo o quê? Fazendo a sinalização do local do extintor, para que todo mundo veja que ali que há o extintor, há uma sinalização correta, feita para ele, que não haja nada seja colocado ali embaixo dentro daquele quadrado, certo? Então a extinção de incêndio ela é super, a sinalização, a visualização e a sinalização, a não obstrução são super importantes. Além disso, o extintor deve ser instalado na parede ou colocado em suportes, tá certo? Então se você vê o extintor no chão, não está correto, tá bom? O correto ele está instalado na parede, numa altura especificada em norma, tá certo? Ou naqueles carrinhos que alguns de vocês já podem ter visto, né? No suportezinho que é colocado no chão. Mas ele só no chão mesmo em si não está correto, tá bem? E o lacre não pode estar rompido, tá bom? Então todo o equipamento de extintor, todo extintor de incêndio, ele vai ter um lacrezinho, tá? E se esse lacre estiver rompido, ele também não vai estar da forma correta. Gente, os extintores de incêndio não são a única forma, o único método de extinção de incêndio, certo? Você vai ter, por exemplo, um muito utilizado, são os sprinklers, né? Que, inclusive, eu já mostrei para vocês na nossa aula de APCs, né? Principalmente proteção coletiva, tá bom? Que é aqueles bichinhos lá que ficam no teto, que quando chega o fogo, acontece uma reaçãozinha, ele abre, tá certo? E aí molha tudo, você deve ter visto em filme também, tá? E você tem um que é muito utilizado em repartições públicas, em prédios grandes, em condomínios, em prédios, tá? Em fábricas, em indústrias, tá? São os processos de extinção por hidrantes, tá bom? Ou seja, e também temos nas ruas, tá certo? Você vai ver em algumas cidades do Brasil processos de existência de hidrantes, tá? Que são utilizados justamente para essa prevenção e combate a incêndios, tá certo? O que você vai ter? Você vai ter vão ter mangueiras, certo? Onde você vai ter sendo colocada ali a água mesmo, tá? E com uma canalização específica para o combate a incêndios em locais públicos, tá certo? Ou prédios, ou condomínios, por exemplo. E aquelas mangueiras vão estar ali específicas, com canalização própria, com caixa d'água própria, com tudo especificamente voltado para a extinção de incêndios, tá bom? Que é a extinção de incêndios por hidrantes. Você vai ter lá as mangueiras, você vai ter lá as válvulas, você vai ter todo um aparato por hidrantes que é montado, você vai ter um abrigo, um trinco de segurança, dispositivos, série de coisas. Inclusive no próprio Instituto Federal, quando vocês estiverem podendo ir para lá, vocês vão poder observar esses processos, a existência desses hidrantes, tá bom? Que são materiais que são utilizados para
para extinção de incêndios de proporções um pouco maiores. Então, gente, é isso. Essa nossa aula nós falamos um pouco sobre as classes de fogo, falamos sobre os métodos de extinção, tá bom? E eu vou fazer um outro videozinho curto agora só pra gente falar um pouco sobre como a gente se livrar, tentar se livrar caso a gente se encontre num processo de incêndio, tá certo? Não vou falar especificamente sobre como manusear os extintores, vou colocar um vídeo específico, tá bom? Sobre como manusear o extintor com o extintor na mão, tipo um treinamentozinho rápido, tá? Mostrando pra vocês essa visualização, tá bom? Mas eu vou falar um pouco sobre como vocês fugirem, certo? Tentarem sair de um local em incêndio com segurança, beleza? No próximo vídeo, tá bom? Valeu!